Semana terminando em Brasília. Será? Começa agora, Brasília já. A gente riu um pouquinho aqui antes da gravação começar. Vocês vão entender essa chamada da semana, porque de fato parece a volta dos que não foram, né, Rodolfo? Exatamente, aquela brincadeira de título de filme me apareceu essa semana mesmo. Porque tudo que estava previsto para acontecer não aconteceu. A gente iniciou a semana, você que nos acompanha diariamente, a gente agradece a sua audiência, a sua paciência conosco aqui, tentando levar para você o que acontece em Brasília, os bastidores da política, as negociações, enfim, o que rola na capital federal. E essa semana estava previsto um monte de coisa e não aconteceu nada. E aí? Ficou tudo na expectativa, né? Quer dizer, a expectativa é que continua, porque na verdade as coisas não se resolveram essa semana, mas ainda podem vir a acontecer. Então, tomando um dos exemplos aí que foi o mais comentado, era a possível saída da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, né? Cravou-se que a ministra ia sair. Primeiro, na terça-feira, a ministra se reuniu com o presidente Lula, o marido dela, Vaguinho Carneiro, prefeito de Belfort Roxo. A ministra não saiu. Então disseram que a ministra ia sair depois da reunião ministerial que houve ontem, quinta-feira. A ministra não saiu. Então dizendo que a ministra vai sair na semana que vem. Então, a volta dos que não foram, né? E como se não bastasse, estava previsto que o arcabouço fiscal começaria no Senado da República, estava tudo certo, sem nenhum problema, porque é um assunto que tem ali, principalmente no Senado, a concordância de quase todos, mas não foi votado. Não foi, ficou novamente para a semana que vem. Vai haver uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos na terça de manhã, votar na Comissão de Assuntos Econômicos de manhã para votar no plenário à tarde. Então, de novo, a volta dos que não foram, né? E você acha que acabou? Não. A CPMI, que ficou de votar novas convocações também, adiou a reunião e deixou para a semana que vem. Pois é, adiou a reunião e deixou para a semana que vem. E ainda em cima da questão do arcabouço fiscal, teve também uma outra volta dos que não foram. Porque lá na Câmara retirou-se, né, os fundos constitucionais, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, né? Retirou-se isso na Câmara. Durante muito tempo disseram que não tinha jeito, que estava fora, que esses fundos iam ficar dentro do limite de gastos. Quando foi ontem, o senador Omar Aziz, que é o relator do arcabouço fiscal lá no Senado, disse: não, vou retirar os fundos. E parece que ele vai retirar, de fato, os fundos dos limites de gastos, e eles retornam, plenos para o orçamento da União. Novamente, a volta dos que não foram. E teve mais um assunto, a reforma tributária, que também não andou. Então, ficou tudo nisso, ficou tudo nessas expectativas de coisas que poderiam avançar, não avançaram no final, foram jogados para a semana seguinte. Então foi uma semana onde talvez a única coisa que de fato tenha avançado, Alexandre, é a aprovação do nome do Cristiano Zanin para o Supremo, né? Ele termina a semana, o governo contabilizando que ele pode ter de 55 a 60 votos, porque até o PL parece que vai votar nele boa parte. E teve um outro assunto que foi votado, esse sim teve interesse, a toque de caixa lá na Câmara, discriminação dos parlamentares. Pois é, esse projeto, mais uma daquelas coisas que, assim, sem avisar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, bota para votar a toque de caixa, e foi aprovado com facilidade, votos de todos os partidos, de quase todos os partidos, até do PT, que é um projeto, no mínimo, esdrúxulo, vamos dizer assim, né, que criminaliza a possibilidade de você atacar parlamentares, veja só. Não, inclusive com benesses aos seus parentes de primeiro e segundo grau. É algo que o Senado vai ter que discutir. Se vai aprovar, outra história. Diga-se de passagem, projeto da filha
do ex-presidente da Câmara, que já foi preso, inclusive, Eduardo Cunha. Mas aí que nós estamos falando de presidente da Câmara, outro também que parece que ficou um pouco mais tranquilo, acho que não é a palavra correta, foi Arthur Lira, porque inclusive o nosso colega Thales Faria, do UOL, colocou uma boa matéria nessa sexta-feira, que nós como colegas até indicamos a leitura, colocando que o presidente saiu das cordas. Exatamente. Ele faz uma avaliação muito boa sobre esses embates ali, mostrando justamente isso, que o Lula, de fato, quando entrou mais no jogo, e a gente falou muito sobre isso aqui, ele realmente conseguiu dar uma acalmada. Acalmada é um exagero, ele conseguiu, vamos lá, melhorar um pouco essa situação ali e, como disse o Tales, saiu das cordas, o que não significa que não vai haver novos embates. Mas uma coisa parece que ficou clara, né, Alexandre? Se o Lula precisa do Lira, o Lira, nos seus projetos de poder, também precisa do Lula. Então, é preciso haver um limite nessa disputa, né? Um precisa bater, mas não pode nunca nocautear o outro. Portanto, a semana da volta dos que não foram. Terminamos este conteúdo nessa sexta-feira, agradecendo a sua audiência. É isso aí. Mas nós vamos. Mas voltamos segunda-feira. Um bom fim de semana aí para todos. Curta, compartilhe, assine o nosso canal no ICTV. Um bom fim de semana para todo mundo.